boa noite para você que veio acompanhar mais um episódio do Saindo do Quadrado. Gente, nossa, a gente está indo realmente longe. Esse é o 5º episódio dessa 3ª temporada. Já estamos colecionando vários episódios históricos, divertidos, que a gente adora, né? Cada um tem seu favorito. Mas então, assim, estou muito orgulhoso de ter conseguido manter, né? Não é fácil, né, manter essa luta, mas principalmente consigo por conta da ajuda do Diógenes Gomes, está à minha esquerda, que, enfim, sempre ajuda a mobilizar, ter ideias, convidar as pessoas. Tem um corre logístico também aqui que a gente se ajuda. E também André Duarte, que está aqui nos trabalhos técnicos, aqui é o rei da nossa mesa. Muito obrigado. Sem o apoio de vocês e também da Natália Botelho, que sempre apoia na produção deste podcast. Eu preciso fazer um aviso antes de começar esse podcast, que é o seguinte: o Saindo do Quadrado adora o rap, adora o hip hop, mas não é um podcast sobre rap nem sobre hip hop. Claro que o rap e o hip hop move corações e mentes pra caramba, então a gente discute muito isso e quer continuar, mas é engraçado que a gente tá quase todos falando sobre rap e é uma coisa muito interessante. Eu adoro, assim, acho que foram episódios muito legais e hoje com certeza é um que a gente queria fazer desde o início. Então, mas assim, é um episódio que a gente tá falando sobre rap, quer continuar falando, mas a gente vai falar sobre tudo. Então, se você tem uma ideia de algum episódio, quiser propor alguém que, nossa, precisa entrevistar, seria legal ele participar, então mande pra gente. A gente tá pensando já na produção dos próximos. E hoje estamos com ele. Eu conheci ele como Cisquinho, mas hoje eu vou chamar como de Francisco Celso, grande professor que é referência aqui no Distrito Federal. É historiador, é da Secretaria de Educação, é um cara que eu já conheço assim, há uns 10 anos, assim, pela história, sempre foi referência para nós aí que estamos tentando mudar o mundo, né? Ele sempre é um cara que a pessoa fala, pô, estamos juntos na luta. Sempre na luta. Então, grande orgulho receber aqui, seja muito bem-vindo. Valeu, Rafael. Então, primeiramente, cumprimentar aí Diógenes, André. Tamo junto aí, vamos fluir o papo aí. Chegando. Diógenes, o que você começa aí trazendo para nós? Então, assim, a gente, quando pensou nessa temporada, a gente pensou em alguns nomes, e um desses nomes era do Francisco Celso, lá do Projeto Rap. Eu tô lá na Santa Maria também, né? Eu sou professor da Secretaria de Educação. E aí, quando eu vi o projeto... Recém-efetivado, só eu eu ainda estou comemorando. Eu ainda estou comemorando, entendeu? Tem uma amiga ali... Mas estou na Batalha da Educação já há alguns anos, já há quase 10 anos aí também. É sempre assim, né? Até efetivar tem uma caminhada. Tem uma caminhada. Mas a gente tinha o seu nome e, assim, eu fico muito feliz de ter realizado, né, o nosso planejamento inicial, os nomes que a gente queria trazer para conversar. Quando eu descobri o Projeto Rap, acho que até por uma postagem do Sempre falando sobre o Projeto Rap, e eu fui pesquisar sobre, né, a história do Projeto Rap, o que era o Projeto Rap, né? Que é um papo que a gente vai ter mais na frente também nesse episódio de hoje. Eu fiquei encantado, assim, porque eu acho que o objetivo de um professor é transformar vidas, né? E eu acho que você consegue, com o seu projeto, transformar vidas, assim. Apesar de ser pequenas, né? Que a gente estava falando da micro bolha ali, mas essa micro bolha ali que vai conseguir, de fato, transformar o mundo, assim, né? A gente vai transformar um pouquinho para que mais pessoas, né, sejam impactadas com o nosso trabalho, elas também consigam reproduzir essa transformação. Então, trazer você é um imenso orgulho, assim, era um dos nomes, né? Era um dos nomes que eu queria, e discutir o Projeto Rap, assim, acho que o nosso intuito, né, Rafael, o Rafael sabe, é dar voz pra galera que tá transformando o Distrito Federal, entendeu? E trazer você era um dos objetivos, e a gente tá feliz aqui de estar trocando essa ideia hoje. E tem um link ainda mais, né, que a gente tava falando, que a gente recebeu recentemente Emerson Franco, do projeto Papo Franco. Que, enfim, foi um episódio super legal. Sim. Então, assim, eu vi que vocês fazem vários dobradinhos, um complementa o outro, né? Então, assim, de certa forma, é continuidade também, né? Sim. Assim, eu tava trocando ideia com o Diógenes, né? Que, cara, o Emerson, eu vi os primeiros passos do Papo Franco, né? A primeira palestra que o Emerson deu foi lá na Unidade de Internação de Santa Maria. Caramba! Sacou? Então, assim, e ali abriu várias portas para ele e tal. Então, assim, é um parceirão de caminhada, a gente já fez altos trampos juntos, já visitamos muitas escolas juntos e, assim, eu não tive a oportunidade ainda de assistir o episódio dele, mas já tá ali, já vou colocar na playlist ali, porque com certeza eu quero
sempre é bom escutar o Emerson, né? Beleza, então se você, como Francisco Celso, ainda não assistiu o episódio, vai aí no episódio anterior e assiste, a gente tá fazendo essa propaganda. Mas foi muito legal mesmo, assim, é um cara assim, super inspirador. E que eu acho assim, como você faz da vida assim, uma ferramenta de mudança social. Enfrenta também no dia a dia as contradições, as dificuldades, e em vários momentos carrega nas costas as contradições do sistema, né? Os limites do sistema, né? Porque, na verdade, vocês estão trabalhando na margem do sistema, né? Aquilo que o sistema escolheu colocar na margem. Então, é engraçado, eu até lembro de uma professora do Nordeste que tem um discurso muito famoso nessa linha, assim, que eu não consigo carregar sozinho. Todos os problemas de uma sociedade excludente, preconceituosa, violenta pra caramba, né, com quem mora na periferia, quem é de periferia. Então, mas assim, vocês fazem isso da vida de vocês, então primeiro assim, em nome do podcast, né? Reverenciar, né? Reverenciar mesmo, assim, muito massa, assim, o tanto que é inspirador. E assim, vocês estão tendo muitos reconhecimentos, né? Acho que quando a gente vê a biografia do Francisco, assim, são muitos prêmios, a gente fala sobre isso também. Mas queria assim começar tentando entender como que você, assim, como você cresceu, como você foi parar no hip hop, qual que é a importância do hip hop na sua vida? Cara, então, primeiramente, né, eu sou um camarada que eu sou apaixonado pelas várias linguagens artísticas, de modo geral, né, e muito ligado à música, assim. Eu me sinto até um pouco frustrado porque eu sou um apaixonado por música e não sei tocar instrumento nenhum, né? E aí é até uma crítica ao nosso sistema educacional, né? Eu senti falta disso na minha formação. Eu não tive acesso a um instrumento musical na minha formação, né? Ensino fundamental, ensino médio. Acho que o nosso país poderia investir mais nisso, né? Tem uma frase da Fernanda Montenegro que eu propago aonde eu vou, que é: a educação sem a cultura é um esqueleto sem musculatura, né? Então, a gente precisa dar uma musculatura ao fazer pedagógico das nossas escolas públicas, sabe? Eu penso que a linguagem artística ela toca muito mais as mentes e os corações das pessoas do que qualquer discurso eloquente, sabe? Então, dito isso, né? Desde pequeno, assim, que eu ficava escutando programas de rádio com a fitinha cassete, gravando as músicas que eu gostava. Tive vários momentos, assim. Eu fui DJ muito cedo, com 12 anos de idade. E aí eu vou entregar alguns colegas. Eu fui aluno do DJ Chocolate, eu tinha 12 anos de idade, eu fui aluno do Chocolate. Ele fica bravo comigo quando eu falo isso, que eu entrego a idade dele, né? Eu já estou com 44, então vou sacanear o Chocolate aqui. Mas, enfim. E aí, assim, mas eu sempre já ouvi de tudo, né? Pô, na época que eu era DJ mesmo, era a época do Miami Bass, do freestyle, né? Stevie B, Tony Garcia, então... Os clássicos. Os clássicos. E aí, enfim, aí teve momentos que eu fui mais ali do skate, aí curti o rock and roll e tal, funk carioca, eu tive vários momentos na minha vida, né? Mas o rap, ele entrou na minha vida mesmo, assim... Quando eu tocava nas festinhas, eu morava no Guará, tocava nas festinhas, sempre a galera pedia, né? A galera chamava de peso. Quando pedia peso, era um rapzão que eles queriam ouvir. Na época eram Racionais, Naldinho, Câmbio Negro e tal. Mas eu costumo dizer que nessa época eu ouvia rap, mas não escutava rap. Eu ouvia porque tava lá, tava tocando, pá, beleza. Mas não pegava a visão da mensagem, se ligou? Então o rap ele chegou mesmo pra mim assim... de eu escutar, entender a mensagem já um pouco tardiamente, digamos assim. E foi por meio da minha companheira, né? Minha companheira, ela era vizinha do Gog, quando o Gog morava no Riacho Fundo, então ela muito, muito fã do Gog, inclusive, e tal, e sempre curtiu rap pra caramba. E aí, quando eu comecei a namorar com ela, eu comecei a escutar, de fato, o rap, né? De entender a mensagem. Então, assim, primeiro, assim, virei um grande fã do Gog. Já começa por aí, né? O Gog é um cara muito foda, né? Cara, porque, primeiro, assim, ele tá muito tempo na estrada, né? A gente tem que respeitar isso. Ele cantou, e com letras com muita crítica social, dramas de gerações, né? Não foi só ali a década de 90, né? Que às vezes a gente tem várias referências ali da década de 90. Não, ele continua produzindo muita coisa legal. E é um cara, assim, quando a gente pensa em Brasília,
com letra de protesto é o primeiro nome que vem na nossa cabeça, né? Ele é Cara. um patrão, né, do rap Brasília, né, cara? Não, e assim, é tão atemporal a música dele, porra, que os moleques que eu atendo hoje, você pegar lá o Amor Venceu a Guerra, os moleques cantam de trás pra frente, pô. Tá ligado? Sim. Os moleques se identificam, é uma narrativa que eles, né, cara, eu vivo isso, vivi isso, né, enfim. Então, assim, aí, cara, e aí eu já tava ali, né, tinha acabado de entrar pra Secretaria de Educação e tal, professor de História, eu falei, porra, cara, aí comecei a pegar as letras do GOG ali, porra, do Câmbio Negro e tal, e comecei a usar como ferramenta pedagógica e tal, né? E, cara, quando eu fui pro socioeducativo é que de fato, aí surgiu o Projeto Rap, né? Porque eu tava trocando ideia, né? Eu vim das escolas regulares, né? Dei aula há muito tempo nas escolas regulares e tal, sempre dei aula em região de muita vulnerabilidade social, e sempre gostei disso, na real, saca? Porque eu também sou filho da classe trabalhadora, não herdei nenhuma grande herança, né? A gente estava trocando ideia. O único legado que meus pais deixaram para mim foi a educação, porque de patrimônio, né? Então, Mas tem assim, um legado. Você hoje mora no Recanto, né? eu moro no Recanto. Você cresceu no Recanto? Não, eu cresci no Guará, né? E aí, em 2008, desde 2008 que eu tô no Recanto, né? E deixa eu fazer uma pergunta, que é uma lembrança assim, histórica, e a gente até, um pouco que você tinha falado antes, o nosso último episódio foi sobre a pesquisa Peso, né? Que inclusive é o Sim, que você acabou de falar. Thiago O nome, Flores. o do Thiago Flores foi um episódio muito legal, que a gente meio que tentou recuperar um pouco várias narrativas da epopeia, que é a história do rap DF, né? Mas tem um pedaço da história que eu fiquei lembrando depois do episódio, que é o Poeirão do Rock. Lá no Recanto. Rock no velho. Recanto, cara. Então, o Poeirão do Rock era um espaço ali que ficou meio uma ocupação, né? Que a galera do skate, porra, fez as rampinhas lá, improvisaram num terreno lá meio abandonado, né? E virou um ponto de encontro da juventude. E um festival. E um festival, né? Que virou Festival Poeirão do Rock e tal. E pouco tempo depois daquilo, né? Voltou a ficar abandonado ali. E a gente alugou aquele espaço e a gente fez um ponto de cultura, que era o Espaço Cultural Ubuntu, que era eu e minha companheira que administrava, né? Então foi um espaço ali que a gente movimentou muito. A gente costuma dizer, né? E sem falsa modéstia, que a gente botou o Recanto no mapa da cultura, saca? Grandes artistas de expressão nacional estiveram lá. Cristiane Sobral, o próprio GOG. Então, a galera do rap, velho, Atitude Feminina, todo mundo esteve lá no Ubuntu e era um espaço também, para além da questão cultural, era um espaço de formação, né? A gente tirava muitas oficinas, né, formativas, é um local de politização. E quando eu falo de política aqui, eu não estou falando de política partidária, né, mas de polis mesmo, de discutir a cidade, as demandas da cidade, De sabe? vivenciar a cidade, né? Exatamente. Porque cidades, às vezes, tinha aquele lance que as pessoas chamam de cidade Cidade satélite. Não, dormitório. tem que. Não, Cidade tem que. dormitório também, né? Que tem que ir pro plano para ver cultura, para consumir cultura. E vocês criaram ali um aparelho, continuaram um aparelho que era ali, né? Aí, infelizmente, a gente não conseguiu manter, né? Porque era um espaço comercial, era caro o aluguel lá e tal, e enfim. E tudo que a gente girou dentro do Ubuntu era de forma gratuita, nunca foi cobrado nada, né, lá dentro. Então, as oficinas, as apresentações, infelizmente a gente não conseguiu manter, né? Mas eu acho que ficou para a história ali, né? O legado ficou e os jovens que foram atendidos, que passaram pelas atividades formativas, com certeza lembram com muito carinho Até hoje, né? Deve ter daquele uma espaço, geração né? do Com espaço certeza. O Ubuntu pessoal, aí. quando me tromba, fala, e aí, o Ubuntu não vai voltar não, e tal. Tem outras movimentações que a gente fazia, que a galera fica meio saudosista. A gente fazia um sarau lá na garagem lá de casa, chamado Sarau da Falsa Abolição, né? Que era sempre ali no 3 de maio, para a gente discutir essa questão racial no Brasil e essa, né, esse apagamento da luta negra por sua emancipação, né? E querer colocar ali a princesa Isabel como heroína e tal. Então, a gente sempre fez esse sarau lá na garagem de casa, saca? E aí o pessoal, a gente parou de fazer em 2017 por alguns problemas de ordem pessoal mesmo, sabe? Muito problema de família, a gente não conseguiu continuar. Mas a galera lembra com muito saudosismo também, sempre fala, né? O GOG é um que é um entusiasta, toda vez que ele me tromba, e aí, Cisquinho, quando é que a gente vai fazer o sarau da falsa abolição de Vamos novo? voltar de novo, cara. Cara, não sei se eu tenho mais gás não, mas quem sabe, né? Quem sabe, mas são E aí, histórias. como é que todos esses processos, construções, desaguaram um pouco, né, no Projeto Rap? Cara, foi isso, acho que foi isso, né? A gente
eu comecei a virar um militante mesmo, né? Do movimento hip hop, de curtir a cena. E aí, poxa, Marcão Aborígene, lá de Samambaia, tem um coletivo Artisan, né? Eu colava muito com a galera do Artisan. Eles faziam um sarau lá chamado Samambaia Poética. E aí foi trocando ideia com o Marcão, por exemplo, que surgiu a ideia de fazer o sarau da falsa abolição, né? Falei, porra, isso é uma pauta que a gente precisa discutir e tal. E aí a gente fez o primeiro sarau, inclusive, foi com o apoio do Marcão Aborígene e tal. Então, comecei a me inserir mais na cena, comecei a levar esses parceiros do movimento hip hop para dentro da escola, né? Na época que eu ainda estava nas escolas regulares. E aí, cara, o projeto Rap foi o seguinte: 2015 eu fui pro sócio educativo. E aí, velho, é aquela parada. Eu já tinha uma coisa na mente. Não dá para eu fazer mais do mesmo. Porque os jovens que lá estão, velho, e que estavam na época, eles já passaram pelas escolas regulares e não deu conta deles. Então, se eu fizesse mais do mesmo, eu estava fadado ao fracasso. Eu não tinha em mente o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu tinha que fazer diferente. E aí, o que acontece? O primeiro semestre de 2015 foi um semestre muito aprendizado. Eu estava ali mapeando aquela comunidade escolar que até então, né, era tudo novo para mim. E nesse trabalho meio que diagnóstico, digamos assim, eu tive duas grandes percepções. A primeira dela, cara, os meninos e as meninas que lá estavam, que na época era uma unidade mista, tinha meninas também. Cara, eles tinham perdido completamente a capacidade de sonhar. Saca? Isso foi muito frustrante, né? Porque a gente estava até trocando ideia. O que nos motiva, o nosso combustível para a gente acordar e ter entusiasmo por alguma coisa ter perspectiva, realizar algum sonho, cara. Perspectiva especialmente de futuro. na juventude, né? Ter perspectiva de futuro. Realizar algum sonho, ou seja ele material, seja ele afetivo, seja o que for. Mas, cara, quando você não tem sonho, parece que você tá zumbizando nesse mundão, tá ligado? Eu falei, cara, tem que fazer algo primeiro, resgatar a autoestima deles. Primeira coisa, tem que resgatar a autoestima. E aí, a segunda percepção já foi dentro das minhas aulas de história, né? Que, assim, é meio até que óbvio isso, que nas escolas regulares também, por sempre ter dado aula em regiões de muita vulnerabilidade, é notório que os moleques não se identificam com as histórias contadas no livro didático. E aí, ele se viu aonde? Nas histórias narradas nas letras de rap. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica. Eles que me apontaram o caminho. Pra você ter ideia, lá, 90%, olha o número que eu estou falando, se autodeclaram negros e negras. 90%. 100%, e aí sem medo de errar, né, porque se tiver exceção, a exceção só confirma a regra, são moradores das regiões periféricas do DF em torno. Eu falo isso, eu estou lá há 9 anos. Nunca dei aula para um aluno do plano piloto, sudoeste, Águas Claras, noroeste. Isso já quer dizer muita coisa, né? Já diz um pouco da criminalização, né, da pobreza, criminalização da pobreza. Resumindo, é isso. Porque o jovem de classe média alta também infraciona e a gente sabe muito bem disso. Só que eles não vão parar lá. Eles têm bons advogados. Tem bons contatos. Tem bons contatos, né? não chegam a... Não, e a sociedade como um todo tem uma condescendência, né? Tipo assim, se é eu vi essa matéria hoje, né? Se um menino é pego com um cigarro de maconha, se ele for da periferia, se ele for negro, ele é traficante. Se for branco, ele é usuário. Assim, eu acho que eu vi essa... Até em São Paulo, né? Isso. Aumentou o número de tipificação em tráfico no estado de São Paulo para menores, né? Isso, e com recorte de raça e classe, classes. né? Isso. Raça, cor, classe. Então, assim, aí voltando. Então, esses jovens que lá estão, traçando o perfil, são jovens pretos, periféricos e empobrecidos, onde não só o rap, mas a cultura hip hop, a cultura urbana é muito presente na vida deles e delas, saca? Então, como eu disse, não fui eu que escolhi o rap, eles que me apontaram o caminho. Talvez eu tenha sido o cara que teve a sensibilidade de, como diria Paulo Freire, de perceber que eles não são copos vazios. Eles carregam letramentos com eles e com elas que muitas vezes nós, educadores, não carregamos. E aí eu percebi isso, que eles carregavam essa potência do rap, da cultura urbana, da cultura hip hop com eles, e que eu fiz foi oportunizar com que essa potência fosse ainda mais amplificada, certo? Inclusive, né, o Francisco, acho que é um papel do educador, de fato, né? Ter esse olhar atento, que a gente não é só educador, a gente não só ensina, a gente aprende também, né? Então, ter essa visão de que o professor também é importante ele aprender com os nossos alunos, né? Qual a forma que eu vou conseguir chegar
o meu conteúdo nesse aluno? E aí eu acho que essa seu olhar crítico que você tem, inclusive com essa vivência com o rap já anterior, fez você perceber que com o rap você ia chegar de uma forma diferenciada com eles, né? E aí você, ao invés de fazer um método tradicional, que a gente já, inclusive você falou no começo que você tinha certeza quando você entrou na unidade de internação que você não conseguiria chegar e fazer uma transformação nesses meninos se fosse com o ensino regular, né, com essa tradição, com a educação tradicional. Você foi lá e pincelou, não, vou começar com o rap. E vou botar a minha vivência que eu tenho com o rap e a vivência deles, né? E aí você conseguiu tocar eles, né? De fato, nesse aprendizado da história com o método pedagógico que é o rap. Então, acho que seu raciocínio foi perfeito. E aí, educadores que estão nos assistindo aí, por favor, não nos taquem pedra. É uma crítica a nós, e aí eu me incluo nessa crítica também, tá? Mas nós, educadores, muitas vezes a gente tem um vício de achar que o que é significativo para a gente é significativo para o nosso aluno. E em 99,9% das vezes não é. Então, assim, a gente tem que ter humildade de saber escutá-los, né? Da gente realmente democratizar as relações em sala de aula, horizontalizar as relações e escutar. O que é significativo para o meu aluno, né? Cara, isso aqui faz sentido para mim, né? A gente tem que saber, cara, isso está fazendo sentido para você? Se não estiver fazendo sentido, fica o jogo do engana. Você fingindo que está se ensinando, o aluno fingindo que está aprendendo. Então, vamos lá, vamos escutar, vamos tornar aquele ambiente agradável para todo mundo. E dialógico, saca? né? Exatamente, que você construir ali o conhecimento, né? Aquela coisa. Construção coletiva, de fato, né? Colaborativa. Cara, porra, minhas aulas hoje são super colaborativas. Às vezes eu chego com um videoclipe para trabalhar algum assunto, o aluno já chega e fala, pô, professor, mas tem um outro vídeo de tal artista que também passa uma mensagem, passa também a mensagem desse tema que tu tá tratando, tá ligado? Então, assim, os moleques são partícipes, mano. E quando eles se sentem parte, eles têm mais carinho, têm mais cuidado, têm mais zelo. Eles vestem a camisa de fato, se ligou? Então, assim, acho que esse é o grande mérito do projeto Rap, é que ele não é uma parada que veio de cima para baixo, não é uma coisa que chegou pronta, ó, é isso aqui, engulam. Não, ele foi construído com os meninos, com as meninas. Cara, 2015, o ano que eu cheguei lá, que eu te falei, tinha uma menina chamada Mariana, que ela chegou com umas 20 letras para me mostrar, mano. E quando eu comecei a ler aquelas letras, uma letra mais empoderada que a outra, mais politizada que a outra, eu olhei assim e falei, mano, isso aqui não pode parar numa lata de lixo, velho. Isso aqui tem que extrapolar esses muros. E o projeto começou muito despretensioso, assim. Eu olhei aquilo e falei, cara, vou baixar uns instrumentais de rap no YouTube. Comecei a baixar instrumentais de rap. E aí botava meu notebook lá, ela pegava meu pincel, velho. Fingia que era microfone. Começou desse jeito, tá ligado? Aí, velho, tinha uma pedagoga lá na unidade na época, a Luana Eusébia, que ela também é rapper, né? Ela, do grupo de Rap Donas da Rima. Tá aí uma convidada bacana pra vocês. Pronto, já vou estar na trazerem lista aí, ó. né? Que aí eu cheguei, ó, mostrei as letras da Mariana pra ela e falei, ó, tá vendo aqui? Tem uma pá de moleque escrevendo que nem a Mariana aqui. E aí começou a surgir, os moleques começaram a me mostrar as letras também. Falei, e aí ela que deu a ideia. Ela falou, pô, vamos fazer um sarau, velho. Vamos fazer um sarau pros moleques, né? Mandar um som, recitar uma poesia e tal. A gente não tinha estrutura nenhuma. Aí a gente falou, pô, beleza, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? A gente foi atrás de parceiro, mano. Aí tem a família hip hop lá, né? Alex Suburbano, salve aí se estiver nos assistindo. Pô, e aí, Alex, tem como emprestar o som aí pra gente? Na hora, mano, pá, levamos o som lá, fizemos o primeiro sarau. Cara, foi um sucesso, mano. Porque assim, né? Microfone aberto, os moleques podiam mandar uma ideia no microfone, podia recitar uma poesia, mandar um funk, mandar um rap e tal. E aí, velho, a gente teve o feedback deles e delas, né? Que tinha as meninas também na época. Eles falaram, cara, mesmo a gente estando na privação de liberdade, pela primeira vez a gente se sentiu livre. E isso foi muito significativo, não só para eles, mas para a gente também. Porque, assim, lá é um local de muito silenciamento e não é só das vozes, é dos corpos também. É mão para trás o tempo todo, cabeça baixa o tempo todo. Então, nessas atividades culturais é onde eles podem se expressar corporalmente, se soltar. Se sentir em casa. O próprio rito, né, ali dentro da unidade de treinação, ele apaga aquele ser humano que está ali dentro, né? E até para eles falarem alguma coisa, eles têm que pedir permissão, ô, sargento, né? Tanto é que o nome do nosso sarau é Dar a Voz, porque é uma gíria que eles usam, sargento, dá a voz aí. Dá a voz é
pedindo permissão para pra falar falar. algo, se ligou? Então o nome do nosso sarau é Sarau da Voz. A gente já tem 39 edições, né? Caramba. Já feitas lá dentro, né? A gente tem festival de música uma vez ao ano, já estamos indo para o nosso 7º festival de música, slam de poesia, roda de conversa, cine e debate. Então, uma agenda cultural muito intensa. O Emerson falou pra gente que até o Mano Brown, né, já Mano colou Brown. lá com vocês. Mano Brown esteve lá em 2018, né, para conhecer o projeto. Pô, cara, uma pessoa incrível, assim. Ele foi de módulo em módulo, conversou com todos os meninos, até os moleques que estavam no seguro, foi em todos, sacou? Escutou os moleques, cantou pros moleques. Caraca, que... Escutou os moleques cantar pra ele. Caraca, Cara, o que cara é massa. incrível. Que O massa, cara é incrível, velho. assim. Nossa. Pô, esse dia foi marcante. Pô, foi em novembro de 2018 isso, né? Na época a gente tinha recém ganhado uma premiação de expressão nacional, né? O prêmio Itaú Unicef. Então, assim, o projeto tava meio bombando na época também. E aí, mandar um salve aqui pra Núbia Santana, né? Do Caravana Nota 10, que na época ela que fez a ponte pro Mano Brown ir lá. E foi muito da hora, saca? Foi Que incrível, velho. bem marcante pra gente também. E você teve outras pessoas que participaram também. Cara, então, a gente sempre tá levando, né? Como eu disse, o sarau lá a gente faz uma vez ao mês, né? Então, esse último sarau mesmo foi a galera ali, né? Foi o Rivas, o Ravel, a Safira, o Rei do Cirurgia Moral. Então, assim, a galera da... E é importante dizer também que a gente leva o rap como porta de entrada, mas também para ampliar o repertório cultural deles. Então, no nosso sarau, a gente já levou lá desde de jazz, a samba de coco, sketch teatral, slam de Tipo, poesia. abrir o leque cultural deles também, né? Exatamente, aumentar o repertório cultural deles. Então, o rap é uma porta de entrada, obviamente, que é uma coisa que eles se identificam. Hoje, por exemplo, os meninos estão curtindo até mais o funk do que o Sim, rap. Então, a gente Uhum. também traz essa pegada do funk O consciente e Emerson tal. falou também pra gente. Eles estão muito nessa pegada. Mas é isso, a gente traz o que é significativo. É Pra isso que eles. curte? Vamos trazer, então, vamos trazer. Né? Aí, se vocês querem debater, vamos debater. Né? Mas a gente também apresenta outras coisas para ir aumentando o repertório deles. E é uma fórmula que está dando super certo aí, né? Eu queria fazer uma contextualização assim, para tentar entender o que é uma unidade de internação. São menores cumprindo medidas socioeducativas. Geralmente eles têm de ali, 14 a 19 anos, né? Porque se ele foi, né, punido ali antes, ele pode ficar até 19, até 21, Até acho. 21, talvez. até 21. Né? Mas boa parte está aí nessa faixa etária. E aí, assim, as atividades que se desempenham são geralmente em horário de aula, né? Que todos são meio que obrigados a terem aula, né? Então, você é da parte pedagógica. Mas eles têm uma rotina lá também com assistências sociais, nos outros horários, né? Na unidade de internação. Como é que é a rotina de um jovem que está lá na unidade de internação? Vamos por parte, porque às vezes o que é óbvio para uns pode não ser óbvio para todos que estão nos assistindo, né? Então, assim, no Brasil, falando do sistema socioeducativo primeiro, né? No Brasil existe uma grande confusão entre maioridade penal e responsabilidade penal. Muitas pessoas sabem, né? A grande maioria das pessoas sabe que a maioridade penal no Brasil é a partir dos 18 anos. Mas poucas pessoas sabem que a responsabilidade penal no Brasil é a partir dos 12 anos. Inclusive, o Brasil é um dos países que responsabiliza mais cedo no mundo. Então, esse papo que a gente não responsabiliza os jovens é uma falácia. Né? Então, vamos lá. Então, o jovem, ali, se você pegar um jovem de 6º ano do ensino fundamental, se ele for para a vida infracional, ele já responde por ele, se ele tiver 12 anos, né? Que tem jovem no 6º ano que ainda está com 11. Tem uns que estão com 12, né? Tá na transição ali, né? Transição. Então, ele já responde por ele. E quando a gente faz esse trabalho preventivo, inclusive, nas escolas regulares, né? Com os jovens ali de anos finais de ensino médio, a gente bate esse papo reto com eles mesmo, porque eu dei aula nas escolas regulares, eu via muito jovem ali flertando com o mundo do crime e romantizando esse mundo. Então, por exemplo, eu ouvia frases do tipo, vou partir para o arrebento mesmo porque não dá nada. Ou, se der é pouca coisa, essas unidades de internação aí é tudo hotel. E a gente chega justamente para desconstruir isso. Esse papo de que não dá nada não existe. Né? O jovem ali com 12 anos, né? Se tiver ali 6, 7 anos de ensino fundamental, ele for para a vida infracional, ele pode parar lá dentro, ficar de 6 meses a 3 anos num local de muito sofrimento. Esse papo de que é hotel, mano, é
quem desconhece totalmente o sistema. Eu acho que é quem nunca perdeu a liberdade, Pois né? é, Eu acho porque- que, eu acho que é o principal. Você perder a sua liberdade, cara. Você tem que cumprir todo um ritual. Porque você inclusive falou anteriormente como é que é. Até para pedir, para falar, você tem que pedir autorização. E aí esse adolescente não tem essa concepção ainda. Acho que até pela idade, né? Sim. Acho que é tão natural para ele a liberdade que ele não pensa que aquela falta de liberdade para ele, cara, vai ser Não, e um em ano. 6 meses, 1 ano, Exatamente. 3 anos, é um muito ano, tempo. a pessoa tendo 30 anos é uma coisa, mas um ano quando a pessoa tem 16, 17, 12 é uma anos. vida 12 inteira. anos, a partir dos 12 anos, É, pode mas ser isso é uma imputável. vida inteira, é muito tempo. Cara, né? e assim, 12 anos, cara, é criança, velho. Criança. Você olha assim... Minha você filha fala, tem 12 anos. Não acredito. A Minha, minha filha, filha tem tem- 11, vai fazer 12 A agora. minha filha tem 12 anos. Criança, cara. Então, assim, é assustador, sabe? Mas, assim, é por isso que a gente tem que fazer esse trabalho preventivo, né? Porque é preferível evitar com que o jovem entre nesse ciclo, porque depois, para romper o ciclo, é muito mais difícil, Mais sabe? difícil. Mas, assim, voltando, lá é um ambiente de extremo sofrimento, cara. Quando a gente tinha as meninas lá, por exemplo, quase 100% delas se automutilavam. Ideação suicida, tentativa de suicídio. Porra, falar que é hotel é sacanagem. Qual hotel que você frequenta que, pô, tem um colega ali que tá pendurando a Tereza no pescoço? É. Não é? Qual hotel que você frequenta que, para você receber uma visita, ela tem que passar por uma revista vexatória, ficar pelada e etc. Hoje não acontece mais isso porque tem as scanners, né? Tá um pouco mais humanizado. Mas, enfim, é um ambiente de extremo sofrimento. Então, a gente dá esse papo reto mesmo. Esse E fora choque pra de família realidade, também, né, Francisco? Poxa. Ninguém puxa sozinho, mano. Cara, Primeiro, é exatamente família isso. toda A puxa família junto, inteira se sofre, envolve na cara. situação. E assim, eu acho que quando você fala, e você vai para as escolas para falar isso pros meninos, né? Dá um choque de realidade neles, né? sim. De falar, cara, isso aqui não é algo que a gente pode naturalizar, entendeu? Uhum. Tem uma pergunta mais, assim, um pouco do mundo do professor também. Deve ser muito desafiante dar aula nessa realidade e também os alunos devem ter níveis ali de escolaridade muito diferentes ali. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Então, vamos lá. Primeiro lá que a gente atende de tudo, né? Lá é muito seriado. Lá tem desde o jovem que não foi alfabetizado até o jovem de ensino médio, né? Eu, no caso, eu dou aula para os anos finais e ensino médio lá dentro, né? Mas qual é o histórico deles? Vou traçar um pouco do perfil do jovem quando chega na internação, tá? Só para vocês entenderem. E aí são dados mesmo, não é o professor Francisco que está falando, não. São números. A grande maioria mesmo dos jovens, quando chegam na internação, eles estão ali com 14 para 15 anos de idade. A grande maioria. Certo? Só que eles já deixaram de frequentar a escola, ó, Há muito tempo. geralmente, né, quase 90% ali deixou de frequentar a escola no 6º ano do ensino fundamental. Lá com 11 para 12 anos, deixou de frequentar a escola, aí começou a se inserir na vida infracional, com 14 e 15 foi parar na internação. É mais ou menos esse o histórico. Esse número já quer dizer muita coisa pra gente. Primeiro, que o estudo ainda é o escudo, mano. Quanto maior a escolarização, menor a chance de ir para a vida infracional ou permanecer na vida infracional. Então, esse número em si, para mim, já é muito significativo, né? E eu sempre, quando eu vou nas escolas regulares, eu falo isso. Cara, segue a caminhada da tua escolarização. Por mais difícil que seja, se você está tendo que trabalhar para complementar a renda familiar, seja lá o que for, não abandone sua escolarização. Ah, se a escola está hostil para você, cara, a escola foi hostil para mim também. Mas siga em frente, mano. Porque ainda, com todos os problemas que a escola tem, porque a escola precisa ser ressignificada, ela ainda, para quem é de periferia, para quem é de quebrada, ainda a escolarização ainda é o caminho para a gente ter o mínimo de mobilidade social e conseguir transformar um pouquinho mais as nossas famílias, né, nas periferias. Aquela realidade que é pregada na gente, né? Que você é de periferia, você vai continuar na periferia, entendeu? Ou então você vai continuar com subempregos, né? E acho que a realidade é essa, assim. Quanto mais você tiver escolaridade, melhores postos de trabalho você vai ter, melhores oportunidades. A gente vai aumentar o leque de escolhas, né? Que a gente estava falando. Fica maior, né? O cardápio fica maior, né? Que eu acho que é o que você estava a gente estava conversando. Que esses meninos das unidades de internação, eles têm poucas escolhas, né? Tem poucos no cardápio é mínimo. o cardápio é mínimo. E eu acho que o papel do professor ali
no caso, o seu papel com o Projeto Rap é aumentar esse cardápio para os meninos, né? Mostrar uma outra realidade. Porque você pega um menino que está lá preso, né? Preso lá na unidade de nação. Esse menino tem uma família toda envolvida com o tráfico de drogas. Qual é o traçado que esse menino tem, né? As escolhas que esse menino tem. Se a vida dele é envolvida com um crime, entendeu? Então você está dando lá oportunidades para ele, mostrando para ele que não é só aquilo que as pessoas, né, que o mundo, até a própria família dele encara que seja o futuro para ele, né? Que o futuro dele tem escolhas. E aí você aumenta essas escolhas para ele. É exatamente isso, cara. Assim, a gente estava falando, porra, quando você vai ali nos conglomerados suburbanos mesmo, ali na quebrada da quebrada, que dentro da quebrada tem a quebrada da quebrada, cara, a única coisa que chega pros moleques no cardápio é arma e droga, mano. Saca? O único braço do Estado que chega é a polícia para oprimir. Só. Então, assim, política pública nenhuma chega, mano. Então... Até na esfera de poder mesmo. Às vezes a pessoa que exerce o poder naquela região é uma pessoa ali do tráfico. Ou de algum... com certeza. Às vezes a única referência que tem ali, né? É o cara que tem um carrão. E é o cara que acolhe. Isso é importante a gente falar. Porque, Sim. assim, o cara... Às vezes a gente... Eu escutei até uma fala do Max Maciel que vou reproduzir aqui. Né? O cara que tá ali na esquina, mano, ele não tá pegando currículo, né? O Poder Paralelo não é uma empresa que vai olhar assim, qual é teu CEP, qual é a sua cor de pele. Cara, ele só chega assim e não quer saber se você tem tatuagem, não quer saber se você usa boné, não quer saber sua cor de pele, não quer saber nada. Ele chega assim e fala, tamo junto. Se ligou? Acolhe, mano, tamo junto. E às vezes só que depois do tamo junto, o que vem? Aí, vai rolar uma fita ali, bora lá? Aí é nessa que mora o perigo, às vezes né? é a única pessoa que acolhe aquele menino. Sim, a mano. única. Olha, porque ele tem um ambiente hostil em casa familiar. Ele tem um ambiente hostil na escola, que é aquela escola que às vezes encara ele como um problema, entendeu? Sim. Que não escuta que às vezes ele é um problema na escola porque em casa ele tá tendo problemas, entendeu? Ele tem um pai alcoólatra, ele tem uma mãe, às vezes, que é agredida pelo pai. Então, assim, aquele menino que guarda vários rancores, vários problemas dentro dele. Até uma indignação com a sociedade. Com a sociedade. Ele chega na escola e ele quer extrapolar. Sim. É ali aquele ambiente que ele quer, né? Tocar o terror. E aí a maioria dos professores encara aquele menino como um problema. E às vezes é o cara lá que tá na esquina lá que fala assim, pô, bicho, vem cá, cheguei, vamos trocar uma ideia. Vamos tomar uma coca ali, entendeu? Vamos jogar um futebol. Então, assim, às vezes é a única pessoa que acolhe ele. Mas é um falso acolhimento. Não, Sim. mas é exatamente isso que a gente tá discutindo. Então, é aquela parada, né, velho? Quando a escola não acolhe, a rua acolhe, mano. Não tem jeito, isso é fato. E assim, a escola, né, às vezes, que nem tu falou, às vezes o ambiente familiar é hostil. E às vezes a escola também é hostil. Aqui, por exemplo, o uso do boné, ele é um ato político. Antigamente era proibido. Não, eu vou contar uma história aqui para vocês. 2010, eu dava aula na escola, não vou expor a escola, tá? Mas dava aula na escola que a gestão da escola, de uma decisão unilateral, sem consultar a comunidade, tomou a decisão de mudar o regimento e proibiu o uso de adereços na cabeça. Boné, gorro, qualquer coisa do tipo. Nisso, eu tinha uma aluna que ela, mesmo nos dias de muito calor, ela ia de touquinha para a escola. Por quê? Por conta da nossa sociedade racista, ela tinha um cabelo bem crespo, ela tinha vergonha do cabelo dela. E, infelizmente, por conta dessa decisão unilateral da gestão, essa menina parou de frequentar a escola. Caramba. Então, a escola, que era para ser um ambiente acolhedor, passou a ser um ambiente hostil para essa jovem. Entende? Então, assim... E eu não tive mais notícia dela. Isso eu até me emociono de falar disso. Eu não tive mais notícia. E pode ter sido que ela tenha sido mais uma dessas pessoas que foi acolhida nas esquinas. Para outros fins, a gente sabe, né? Pode ter sido, porque é isso. Na esquina não cobra currículo, não cobra cor de pele, não cobra nada. Se tá de boné, se não tá, quer nem saber. Tamo juntos, chega mais, vamos ali. Vamos fazer uma fita ali. Se ligou? Então, ela pode ter sido mais um que foi parar na internação, né? Não sei, não tive notícia. E assim, isso acontece de várias formas. A gente tem que entender a escola também como uma micro-representação da sociedade. Então, se a sociedade é preconceituosa, é patriarcal, é machista, é racista, todos
Essas nuances. essas né? nuances são reproduzidas no contexto escolar. Uhum. Então, já tive alunos, por exemplo, que deixaram de frequentar a escola porque professava fé numa religião de matriz africana, ia com um cordãozinho de continha e ficava ouvindo piada, apelido, não sei o quê. E aquele ambiente acabou se tornando hostil para ele. Quem quer estar num ambiente que você é hostilizado? Ninguém Não, quer estar, ninguém mano. Claro. Sacou? Alunos homoafetivos também, vítima de piada, apelido, deixa de frequentar. Aí, pros Até de professores, né? Que eu acho Sim. que é mais tenso ainda. mais tenso ainda. Porque, poxa, o professor às vezes é a única pessoa que pode proteger aquele aluno. E aí o professor profere atos né, preconceituosos e racistas. Nossa, e infelizmente é uma realidade, né? Como a gente disse, é uma micro-representação da sociedade, cara. Então vai ter ali, vai ter o racista, vai ter o homofóbico, vai ter tudo ali. Então, assim, a escola é um lugar que reproduz muito preconceito. Eu costumo dizer isso, que a gente tem que ressignificar o ambiente escolar, e isso tem que ser um pacto. Um pacto entre educadores, estudantes, servidores da limpeza, da cozinha, da portaria, para tornar um ambiente escolar mais acolhedor para todas e para todos. Porque esses jovens que deixam de frequentar a escola, tá lá no número como se eles tivessem evadido. Sim. Só que na minha ótica eles não evadiram. Eles foram expulsos, não com a canetada da diretora ou do diretor, mas expulsos de uma forma indireta, porque, cara, ninguém quer estar num ambiente hostil. Aquele Exatamente. ato Assim, expulsou ele. a escola não foi acolhedora comigo também, saca? Eu já falei isso em algumas outras entrevistas também. Eu não fui um exemplo de aluno. Eu era extremamente tímido. As pessoas me veem falando em público hoje, pensam, cara, que eu nasci com o dom da oratória. Nada. Eu era extremamente tímido. Para apresentar trabalho, alguma coisa assim, eu tremia a mão, tremia joelho, tremia até os lábios, cara. E eu fui constrangido por professores. Eu fiquei 2 anos afastado da escola, sem frequentar a escola, porque tinha uma professora de matemática que ela me constrangia. Eu era extremamente tímido e, na época, tinha aquele negócio de tomar tabuada. Chamava lá na frente para tomar tabuada. Nossa. Ou para resolver problema no quadro. E eu, pelo meu excesso de timidez, o que eu fazia? Fugia nas aulas dela. Né? Nos últimos horários, eu meti o pé. Reprovei por falta. E aí, pô, minha mãe é professora, né, velho? Minha mãe era professora de história. Pô, o que está acontecendo? Eu não quero ir, pá. E ela insistindo para eu retomar a caminhada da escolarização, eu reprovei esse ano e fiquei 2 anos afastado. Não tinha vontade nenhuma de voltar para a escola. Caramba. Mas de tanto ela insistir, eu acabei retomando a caminhada. E assim, tenho essa referência, né, que me marcou negativamente, mas também tem momentos ali que o professor me marcou positivamente, né? Aí já no ensino médio, cara, eu me recordo que eu tinha uma professora de história, inclusive professora de história. Marcado por vários professores de história. Né? A mãe, a professora. Aí o que acontece? Ela separou a turma para apresentar seminário, né? Separou em grupos. Aí, puta merda. Tu já ficou nervoso. Fudeu, né? Aí esperei terminar a aula dela, fui até a mesa dela. Falei, professora, seguinte, passa um trabalho escrito aí para mim, velho, por favor. Não consigo apresentar lá na frente, não. Começa a tremer e tal. Eu morro de vergonha. Já deixei de frequentar a escola por conta disso. Contei a história para ela e tal, né? Aí ela falou assim, Francisco, eu posso até te passar um trabalho escrito. Aí ela foi e pegou na minha mão. Ela falou, mas posso te ajudar? Aí, tipo assim, velho, a minha vontade não queria ajuda porra nenhuma, eu queria sair dali, sacou? Só Mas se livrar, né? ela falou de uma forma tão carinhosa e acolhedora que eu não soube dizer não. Falei, beleza, professora, vou aceitar a sua ajuda. Cara, ela começou a me ensinar a técnica de oratória, mano. Tem 3 passos que ela, né, que chamava dos 3 passos básicos que eu me recordo até hoje, velho. Ela falava assim, ó, os 3 passos básicos. Ela falou, ó, se você tiver com as mãos tremendo, junta a mão na outra, dessa forma aqui, que ninguém vai perceber que está tremendo. Se você tiver com as pernas tremendo, você flexiona o joelho, posiciona seus pés em V, assim, né? Com as pontas para fora. Uhum. Ninguém vai perceber que suas pernas estão tremendo. Você vai estudar a sua parte que você vai apresentar e, quando você for apresentar, você vai encarar a turma como se fosse um adversário que você vai sair na porrada. Ela falou com essas palavras. Encara como se fosse um adversário que você vai sair na porrada. E pela primeira vez eu consegui apresentar um seminário. Saca? Então, assim, olha o poder que nós educadores temos. A gente pode marcar trajetórias de vida. É uma palavra, cara. Tanto negativamente Quanto positivamente. quanto positivamente. Eu entrei para o magistério público, eu me formei em 2003 e comecei a dar aula no mesmo ano. Público não, que eu comecei a dar aula, né, em escola particular, mas eu entrei para o magistério em 2003. E
quando eu entrei para o magistério, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu jamais ia constranger um aluno meu. E hoje a gente está aí dia 22 de junho de 2024, até eu venho conseguindo cumprir essa minha promessa, tá ligado? Porque é isso que eu te falei. A escola tem que ser acolhedora, mano. Tem que ser acolhedora. E esse é um pacto que a gente precisa assumir enquanto comunidade escolar. Isso lembra também, eu gosto de lembrar os episódios anteriores, a gente teve um episódio com a professora fantástica, A Catarina Almeida. Catarina, que foi assim incrível, falando sobre a militarização nas escolas públicas, que é um tema muito forte aqui no Distrito Federal, mas infelizmente também muito forte no Brasil inteiro. Mas está falando de construir escolas acolhedoras e tal, e eu fico pensando que se isso já é um desafio na escola normal, né, que é um tema diário, né, que o Diógenes se dedica todo dia para construir uma escola acolhedora numa escola normal, eu fico imaginando como é construir uma escola acolhedora numa unidade de internação, né? E aí, assim, tem um pouco a ver assim, com a minha pergunta, no sentido de como você usa o rap, né? Como você usa o rap no dia a dia mesmo, né? Sim. Como é que você usa o rap, né? Então, assim, como é que você usa na história, ou você usa em tudo, ou é nesse sentido mais de acolher e representar? Não, acho que ficou faltando, vou voltar um pouquinho, rebobinar a fita da pergunta anterior, né? Dos desafios, né? De ser multisseriado e tal. Então, assim, eu tracei um pouco do perfil dos estudantes e esqueci de falar o seguinte. Cara, lá tem muitos estudantes que não foram diagnosticados a tempo, mas que é notório que tem muitos transtornos, estão há muito tempo sem frequentar a escola, tudo. Muito tempo sem frequentar a escola. E, assim, a linguagem artística ela tem esse poder também, né? Independente de qualquer coisa, todo mundo consegue se expressar artisticamente de alguma forma, sabe? Então, esse é um ponto que eu queria tocar. Mas voltando aí da minha metodologia. Eu acabei desenvolvendo uma metodologia para ensinar a história por meio do rap, né? Mas é importante, para a galera que está assistindo, entender e conseguir visualizar essa minha metodologia, é importante dizer o seguinte. Primeiro, você preparar uma aula para o sistema socioeducativo é completamente diferente de você preparar uma aula para as escolas regulares. Por quê? Primeiro, é impossível você ser conteudista no socioeducativo. Não tem como você dar sequência nos conteúdos. Por conta da rotatividade. Você entra numa turma hoje, você entra na mesma turma na semana seguinte, ela já tem outra configuração completamente diferente. Porque tem jovem que está chegando para cumprir a sentença, tem jovem que já saiu porque terminou de cumprir a sentença, tem jovem que teve que ser transferido de turma por problema de convivência, tem muita guerra, principalmente entre os meninos, transferido de turma, de turno e muitas vezes até de unidade. Então, você entra numa turma hoje, entra na turma na semana seguinte, já é outra turma completamente diferente. Então, você tem que planejar a sua aula de uma forma que você consiga atravessar a mente e o coração daquele menino naquele momento. Porque se você não sabe... Não pensando na próxima aula. Você não sabe se ele vai estar no próximo encontro. Já começa por aí. Então, eu desenvolvi uma metodologia que eu trabalho com aulas temáticas. E aí eu me apropriei de quê? Dos eixos transversais do currículo em movimento da educação básica aqui do Distrito Federal. São 3 os eixos transversais, né? Diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. Então, eu elaboro aulas temáticas dentro de algum desses 3 eixos, né? De acordo que de uma forma que uma aula não seja pré-requisito para outra aula, para a aula seguinte, né? A aula em si ali, ela já de início, meio e fim, exatamente. E utilizando o rap como pretexto para debater esses temas. Então, só para vocês, vou dar um exemplo para vocês conseguirem visualizar. Vamos pegar, por exemplo, o eixo diversidade. Dentro do eixo diversidade, tem vários recortes que a gente pode abordar. Posso abordar o recorte de raça, o recorte de gênero e por aí vai. Então, por exemplo, o recorte de gênero. Se eu for falar sobre feminicídio, violência contra as mulheres, que inclusive está um absurdo aqui em Brasília. Né? Altos índices, né? Aumentando cada dia mais. Eu posso pegar, por exemplo, Rosas, do Atitude Feminina. Aí eu chego, posso exibir o videoclipe, né? Imprimo a letra para eles, a gente faz uma discussão geral, a gente faz uma discussão por trecho, eu vou fazendo as vinculações históricas, que é meu componente curricular, e depois deixo eles muito à vontade mesmo para eles manifestarem as aprendizagens na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. Desenhado. Porque, como eu te disse, às vezes o menino está tanto tempo sem ir para a escola que ele, até o pegar no lápis para ele já perdeu até o jeito. Então, assim, se ele quiser se expressar
fazendo um desenho, tá valendo. Sim. Se é fazendo uma redação, tá valendo. Se é fazendo uma poesia. Só que a grande maioria é letra de rap. Se ligou? Aí o que acontece? Quando eles fazem a letra de rap, a gente faz o trabalho de musicalização, né? A gente tem o nosso produtor cultural musical hoje, que é o DJ Castelo Beats, né? Antes quem fazia a produção pra gente era o saudoso Sandrox, né? Que infelizmente a Covid levou ele em 2021, Cedo demais, né, velho? né? Pô, Cedo demais, velho. é verdade. E o Castelo Beats é sobrinho do Sandrox, né? Então tá dando continuidade no legado do tio aí. E a gente faz esse trabalho de musicalização. Mas essas outras produções que não são musicáveis, nada fica perdido. A gente valoriza tudo. Então, os desenhos, as poesias, as redações. E a gente compila em formato de livro, né? A gente tem 3 livros lançados, a gente tem material aí compilado, né? Que está faltando ali sistematizar, mas a gente tem material para lançar mais pelo menos uns 3 livros. Então, assim, as músicas, a gente tem 4 CDs lançados em formato físico. Hoje a gente não lança mais em formato físico, porque está em desuso, né? Tudo plataforma digital. Mas a gente tem um vasto material no nosso canal no YouTube. Tem videoclipe, tem lyric vídeo, tem documentário, tem curta-metragem. Então, galera também, se quiser conhecer um pouco mais do projeto, pode acessar as redes aí, né? No YouTube, nosso canal é Projeto Rap DF. Nas redes sociais, @Projeto Rap DF, vai achar a gente lá também. Instagram, Twitter, Facebook, enfim. Né? É isso. Quem estiver assistindo aí, já se inscreve no canal do Projeto Rap DF no YouTube e também no Saindo do Quadrado. É bom sempre deixar esse pedido. Se estiver assistindo aí, se inscreva aí, porque é maneira de fazer nosso canal crescer, a gente continuar conseguindo fazer esse conteúdo. Agora eu queria fazer uma pergunta, que a gente falou sobre o projeto, né? Sobre como é que é a questão escolar deles lá dentro da unidade de internação. Só que eu sei que o projeto ele não é só feito dentro dos muros, né? O projeto é um projeto que ele ultrapassa os muros da unidade de internação. E eu queria que você explicasse pra gente como é que é esse trabalho, né? Porque a gente até teve uma discussão falando sobre como não existem políticas públicas para quem é egresso do sistema de socioeducativo. E aí você, com o seu projeto Rap, consegue fazer, né, monitorar mesmo esse egresso e o que ele está fazendo depois, né? Porque muitas das vezes você consegue atingir ele ali quando ele está dentro da unidade de internação, até porque ele é obrigado a assistir às aulas, né? E isso também conta também para a avaliação dele, né? Para uma futura, né, liberdade. E aí, muitos deles, quando saem de novo para um mundo hostil novamente, né? Exatamente. Hostil novamente. E como o Projeto Rap consegue fazer esse acompanhamento após o aluno sair do sistema socioeducativo? Então, vamos lá. Só complementando o que o Rafael, né, sobre a metodologia. Então, a metodologia ela começa dentro de sala de aula, nas minhas aulas de história, certo? Só que é um projeto que é importante falar isso também, está no projeto político-pedagógico da unidade de internação. Da unidade de internação. Então, ela acaba perpassando por todos os componentes curriculares, porque esses eixos transversais que eu falei, todos os professores trabalham. E aí, o rap é, digamos, a trilha sonora disso tudo, né? Eles, né? Então, trabalha no português, trabalha na matemática. É importante falar isso, né? Porque às vezes pensa que o projeto rap é só o professor Francisco. Não, tem várias mãos, várias pessoas, então os professores se envolvem. A gente tem uma equipe técnica também, que, né, tem as atividades culturais, então os saraus, as rodas de conversa, o Cines de Debate, festival de música, exame de poesia, tem toda uma equipe técnica, né? O Lucas Pinheiro é nosso diretor executivo, né, da MUB, Movimento Underground de Brasília. Tem a Marcilene, minha companheira, que é a diretora artística. Tem o Richard Gomes, que é o nosso diretor de audiovisual. O Yuri Assunção, né, o Castelo Beats, que é o nosso produtor musical e diretor musical, né? A Lourdes Laísa, que é a nossa diretora de mídias sociais. Então, tem toda uma equipe, né, para fazer o Projeto Rap tem o rosto do Francisco, mas tem muita gente atrás. Tem muita gente. A gente tem que valorizar cada um e cada uma. Os agentes socioeducativos, todos os servidores da unidade, porque para acontecer qualquer atividade, tem que todo mundo estar envolvido em prol daquilo, né? Para acontecer e acontecer a contento e ser bacana. Eu fiz uma pergunta para a gente, né, e seguindo... Mas já que você puxou, eu queria saber como é que é essa relação com os agentes socioeducativos? Existe uma parceria mesmo? Eles reconhecem o trabalho do Projeto Rap lá dentro da unidade ou tem algo hostil, assim?
Alguns acham que não tem importância, ou que vocês estão dando liberdade demais para os meninos. Como é que é? Não, essa resistência ela existe e sempre vai existir em qualquer ambiente, não é só lá dentro, né? E até entre o grupo de professores, né? Tem professor que é entusiasta e professor que não é, e tá tudo bem, né? Enfim, mas a gente sempre está no trabalho de conquista. É claro que eu não vou dizer que são tudo flores, porque eu estaria mentindo. Imagina só, no imaginário social, infelizmente, o rap ainda é visto como som de bandido. Isso é uma realidade, né? E aí você leva isso para dentro, o rap como ferramenta pedagógica para o sistema socioeducativo, não foi fácil, mano. A gente sofreu sim, sofremos boicote, sofremos perseguição, só que a gente não desistiu, a gente foi nesse trabalho de conquista e hoje muitas pessoas que antes, né, olhava meio desconfiado, hoje virou entusiasta do projeto porque viu a eficácia, sabe? Então, assim, são 9 anos, né? É uma caminhada boa. E aí, o projeto foi ampliando suas ações, né? E aí eu vou chegar onde você queria, tá, Diógenes? Tá. Que é isso. Primeiro, eu senti uma necessidade de fazer esse trabalho preventivo, meio como o Emerson Franco faz. Porque eu vim das escolas regulares, eu via, né, esses jovens que estavam ali com 12, 13 anos já flertando com a vida infracional. Na beira do crime. Cara, então tem que fazer algo, né? Porque é preferível impedir com que esse jovem entre, né? Do que depois que entra, ter que passar pelo sofrimento, né? É aquela coisa, melhor aprender no amor do que na dor, né? Então, vamos evitar com que ele entre, porque depois para romper esse ciclo é mais complicado, né? Então, a gente, por exemplo, antes da pandemia, 2019, inclusive o Emerson visitou várias escolas comigo, que a gente estava junto no mesmo projeto, né? Que não é o projeto Rap, nem o Papo Franco, é um projeto que a gente foi contratado, mas a gente visitou mais de 70 escolas, 50 delas em Ceilândia, levando esse trabalho preventivo. Regulares. Né? Regulares. E a gente estava ali na dobradinha, né? Eu e o Emerson eram palestrantes, tinham outros palestrantes também, a Babi e tal, mas nessa parte de prevenção da vida infracional era eu e o Emerson, né? Então, o Emerson é um parceirão aí de longa caminhada, né? Então, a gente tem esse trabalho preventivo. Eu costumo dizer que hoje o Projeto Rap ele trabalha por meio de um tripé. É a prevenção, né? Nas escolas regulares, ali, dialogando diretamente com esse jovem ali que está flertando com a vida infracional, especial ali anos finais e ensino médio, né? Que a gente faz esse trabalho preventivo. O trabalho de ressocialização, que é feito lá na unidade de internação de Santa Maria de forma sistemática, porque é onde eu sou lotado, mas a gente também faz de forma pontual em outras unidades de internação quando a gente é convidado, né? Então, recentemente eu tive, por exemplo, lá no CASE de Lusiânia, né? E também, que aí foi uma necessidade que a gente sentiu, o acompanhamento de egresso. Por que a gente sentiu essa necessidade? A gente começou a perceber que os jovens que a gente atendia lá dentro, quando saía, eles meio que tinham um discurso igual. Eles chegavam assim e falavam assim, professor, deixa eu te falar uma parada, velho. Quando a gente está lá dentro, vocês conseguem até pesar na nossa mente. Vocês que eles estão se referindo é nós professores, né? Vocês até conseguem pesar na nossa mente. Só que quando a gente sai, a gente volta para a mesma realidade. Sem perspectiva. De violação de direitos, sacou? De violências que eles estavam inseridos anteriormente. Então, cara, né, até falei do sarau da falsa abolição. Pô, que nem o 13 de maio lá. Pô, assinou a Lei Áurea, tá ali. Livre de quê, cara pálida? Porra, não deu uma terrinha para plantar, não deu oportunidade de emprego, não deu moradia. Livre de quê, mano? Aí o cara sai da internação. Livre de quê, mano? Se não tem oportunidade de nada, ainda volta com um rótulo a mais. Se ligou? Livre de quê? Então, assim, não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos. E aí a gente começou a fazer esse trabalho tapando buracos que era para o Estado estar tapando, tá ligado? Então, o jovem hoje, quando ele sai, ele é atendido pelo projeto lá dentro, ele sai, a gente continua acompanhando ele aqui fora e tentando tirar ele desse ciclo vicioso da vida infracional, inserindo ele num ciclo virtuoso, um ciclo de virtudes da economia criativa, da arte, da cultura e da educação. Então, a gente, né, o moleque sai, a gente, vamos lá no quartinho dos beats, vamos gravar teu som, vamos fazer um videoclipe, vamos fazer um curta-metragem, vamos fazer um portfólio artístico, vamos fazer um currículo artístico, vamos tirar um CEAC, certificado de agente cultural, né? Como é que a gente pleiteia aí um fomento público ou uma emenda?
Então a gente vai dando os caminhos. Vamos criar um perfil artístico nas redes sociais. Não, esse seu perfil é pessoal, vamos criar um artístico. Você sabe precificar a sua arte? Não sabe? Vamos. E a gente começa a inserir eles na cena, participando de saraus, de slams, de batalha de rima, de festival de música, de shows, de apresentações, simpósios, seminários, campanha publicitária. Pô, 2019, a gente fez uma campanha publicitária para o Conselho Federal de Química. Né? Na época, 2019, estava completando 150 anos da tabela periódica. A gente fez uma música chamada Rímica, né? A Rima da Química, em homenagem aos 150 anos da tabela periódica, que virou uma campanha nacional. Né? E os jovens recebendo cachê. Então, todas essas atividades, eles recebem cachê para isso. É um ponto que é importante frisar. Eu não acredito em ressocialização sem promoção de renda. Porque claro o que levou esses jovens à vida infracional foi a vulnerabilidade social. É porque está faltando comida na despensa, é porque está faltando comida na geladeira. Tá ligado? É isso que levou eles para a vida infracional. Então, a promoção de renda ela é fundamental no processo de ressocialização. Então, hoje, por meio do projeto, das premiações, das emendas parlamentares que a gente consegue, né, com alguns parlamentares parceiros, a gente consegue, inclusive, remunerar os jovens. Então, quando a gente faz um sarau, por exemplo, além dos artistas convidados, sempre tem egressos. E o egresso ele volta lá, não mais como um jovem infrator, ele retorna lá como um jovem ressocializado. E um artista. Artista, mostrando sua arte, sendo valorizado pela sua arte, recebendo um cachê e, acima de tudo, servindo como referência positiva para o jovem que ainda está em processo de ressocialização. E aí é aquela parada que tu falou. Uma coisa é eu falar, pô, não, sai dessa vida, né? Outra coisa é um jovem que viveu o cárcere ali, no mesmo ambiente que ele falar, ó, mano, que a gente tem vida pós-internação. Tem possibilidades pós-internação. A gente falou da história do Emerson Frank e assim, como toca muito mais a vida desses meninos. Quando ele vê alguém que sofreu na pele dele, sofreu na pele igual a ele, e que é da mesma comunidade, escuta rap igual ele, gosta de andar de bike, real, né? Entendeu? Ele, caraca, esse cara é igual a mim. Ele se vê, né? E aí, esse cara, ele teve uma hora que ele deu um start, que foi a história do Emerson, e esse cara, ele não virou a regra, ele virou uma exceção. E eu também quero ser uma exceção. Mas que eu quero construir no futuro que todo mundo seja regra eu ter oportunidades de estudar, de ter uma formação, de ter um bom emprego, de ter boas escolhas, de ter um cardápio maior de escolhas. Então, assim, é com histórias igual a do Projeto Rap, é com histórias igual a do Emerson Franco, que esses meninos se identificam. Acho que é isso que a gente, né, vê. Quando ele se identifica, ele consegue dar esse estrado, esse start e ter boas escolhas na vida. E a gente fala de cardápio, assim, é até um pouco triste a gente dizer isso, porque assim, a gente também nota um pouco da falência completa das políticas públicas, né? Porque, cara, tem jovem lá que fala pra gente, poxa, eu não sabia o que era um sarau, eu não sabia o que era poesia, eu nunca tinha pego no microfone na vida. Cara, se esses jovens lá tivessem acesso a isso lá na primeira infância mesmo, cara, eu tenho muita, assim, quase completa convicção de que eles não teriam ido pra vida infracional se o cardápio deles fosse um pouquinho maior só, um pouquinho, tá ligado? A história seria outra, nem eu te falei, cara, eu sou um apaixonado por música, não tive acesso a um instrumento musical na minha escolarização, cara. Agora, vamos pensar, né? Se, todo jovem ali tivesse, as 3 refeições garantidas, sacou? As 3 refeições garantidas. Tivesse uma escola próxima ali que ele não precisasse andar longas jornadas para chegar cansado. Tivesse ali, um mínimo que um jovem precisa para se desenvolver na sua plenitude, né? Que é o que a gente chama de educação integral. As pessoas confundem educação integral com tempo integral, né? Escola só integral, só tempo. Isso, é você ter todas as atividades lúdicas, esportivas, que para você ter seu desenvolvimento pleno. Então, se o jovem tem ali, ele tem a escolarização, mas no contraturno ele tem ali uma aula de música, tem um inglês, tem um xadrez, tem não sei o quê, sabe? Tem as 3 refeições garantidas, saca? Cara, eu acho... Não, eu tenho muita fé que esse jovem ele não ia para a vida infracional, saca? É engraçado porque esse tipo de projeto existe na própria rede da Secretaria de Educação. Eu estava trabalhando na escola que é de tempo integral de ensino médio. E
E eles têm lá acesso à robótica, eles têm acesso lá a... Agora, o Clube do Choro está com um projeto lá, os meninos estão aprendendo a tocar instrumentos, fazendo choro, tem teatro, tem toda uma estrutura que é uma escola da Secretaria de Educação, entendeu? É da rede. Então, por que a gente não pode replicar isso, entendeu? E ao invés de levar isso só lá pro Cruzeiro, também é importante, tá lá no Cruzeiro. Por que a gente não bota isso na periferia, entendeu? Por que a gente não bota numa escola lá na Santa Maria, lá no Recanto, lá na Samambaia, entendeu? Replicar esses bons projetos. Parece que a gente quer virar escolas de excelência em alguns lugares, mas esquece a rede toda, entendeu? E a gente replicar isso, cara, é o que eu tô te falando. A gente vai dar oportunidade para mim. Muito menino que poderia estar no mundo das drogas, podia estar aí no futuro, né, até entrando na unidade de internação, ele se despertar. Poxa, eu posso estar aqui tocando cavaco, tocando um banjo. Pô, eu posso estar fazendo teatro. Eu, tô aprendendo aqui a fazer programação no Arduino e fazendo um projeto de robótica na minha escola, entendeu? Pô, louco isso, né, velho? abrir isso, entendeu? E isso tudo não é caro, cara. E enquanto a gente encarar a educação como gasto e não como investimento, a gente vai ter unidades de internações lotadas com gasto muito maior Sim. do que a gente investir em educação ali antes desse menino entrar nessa unidade de internação. Eu queria contar uma história. Enfim, você falou um pouco dessa dificuldade de... depois que ele sai, né, os egressos voltam para escola normal, fora da unidade. E dificuldades, né, dessa reinclusão, né, como também alvo de preconceito, né? Eu dei aula no Política na Escola, inclusive o Diógenes também. Eu entrei na educação por causa disso. É um projeto de extensão da ciência política da UNB, que a gente dava aula na Ceilândia. Era um projeto muito, muito legal mesmo. Assim, acho que marcou todo mundo que passou por lá, marcou com certeza o Diógenes. E me marcou também, mas me marcou principalmente nessa experiência que eu vou contar agora, que foi... Eu fui dar aula na Ceilândia, eram turmas de terceira e quarta série, ou seja, as crianças assim, bem novas, assim, 10, 11, 12 anos. Agora é quarto ano e quinto ano. Exatamente, quarto ano e quinto tá ano. velho. Passa rápido, né? Mas, assim, muito doido, assim, que na primeira turma que eu fui dar aula, e era o quarto ano, no caso, né? Terceira série, tinha um menino que já era já tinha passado pelo sistema, ele já estava muito atrasado, ou seja, ele tinha 13 anos, ele era o dobro do tamanho das outras crianças e claramente excluído pelas crianças, mas também vi que era excluído pela professora, né? Então, assim, aquilo foi muito chocante, que assim, você via que o menino estava lá, às vezes assim, meio irritado, assim, não estava muito à vontade, mas assim, que a qualquer deslize dele, ele levava uma sapatada. Então, assim, eu, como agente ali meio externo, né? Porque a gente ia uma vez na semana, entrava no ambiente que não era seu, então a gente ia com todo cuidado. E, assim, claro, com o maior respeito à professora que estava ali. Mas eu vi a situação meio gritante, assim, né? E, assim, o menino negro, o dobro do tamanho das outras crianças. Então, você via as outras crianças, eram muito crianças, e ele já era um rapaz, assim, grande, né? E aí eu lembro de uma situação que o menino tava assim, assim, entre uma atividade e outra, uma bagunça na sala inteira. E o menino ali na dele, assim, tipo, total na dele, sem fazer nada de errado. Mas a sala inteira aprontando, né? Enfim, muita energia, né? Muita energia e tal. E assim, o menino, ele só teve uma hora que ele deu uma levantada, assim, ele tava no fundo, ele deu uma esticada, assim. Velho, a professora deu uma esculhambada nesse moleque. Tipo assim, só porque ele tinha levantado o braço, assim. Então, assim, eu acho que criou esse ciclo de exclusão, né? Esse círculo vicioso, né? Às vezes, do menino que já é excluído, já porque passou pelo sistema, a professora, às vezes, vê como uma didática torta, né? De botar ele como exemplo de errado para a turma inteira. Ó, vocês não querem se tornar o fulano ali. Então, ela punia ele, mesmo ele não tá fazendo a confusão. Então, assim, aquilo me deu uma sensação, assim, de, velho, como é que a gente vai falar para esse menino que ele tem que ter esperança, que a sociedade está certa, sendo que a sociedade para ele é uma coisa totalmente hostil, né? Hostil, terrível, escrota. Então você não tem como virar para ele e falar assim, não acredita nas instituições, acredita que você vai ter esperança, sendo que a professora que está ali, a escola, o sistema, tudo, tem medo dele, né? Então assim, acho que isso é um pouco a realidade de vários egressos, né? Cara, assim, é triste isso, mas o imaginário social também, ele é muito forjado
Programas sensacionalistas, né, cara? Então, assim, talvez essa professora seja vítima disso também, saca? Porque, assim, se a gente for se apegar aos DF alerta da vida, mano, a gente vai achar que esses jovens são monstros e tal, e que, sabe, são extremamente violentos e violentas. E eu costumo dizer justamente isso, que eles não são violentos e violentas. Eles não são meninos e meninas problemas. São meninos e meninas com muitos problemas. Não são violentos e violentas. São meninos e meninas que sofreram várias formas de violências desde a primeira infância. Violência promovida principalmente pelo Estado, que é a ausência, né, dos direitos fundamentais ou a oferta totalmente precarizada desses direitos fundamentais. Educação, saúde, emprego, moradia, renda, por aí vai. Podia traçar aqui os 30 artigos aí. Ficaríamos algumas horas. Então assim, no imaginário social, as pessoas pensam isso ainda, infelizmente. E eu costumo dizer isso, que eles não são meninos e meninas problema, não são violentos e violentas. Eles, sim, muitas vezes... como que eu posso dizer? Eles respondem seus conflitos de forma violenta porque foi a forma que eles aprenderam. É a linguagem que ele aprendeu. Se você cresce num contexto de violências, o que você vai aprender a dar como resposta para os seus conflitos? A violência. Agora, a partir do momento que você oferta outras respostas para ele, ele vai saber dar outras respostas. Entende? Então, assim, se você é criado num contexto violento, você vai reproduzir violência. Isso é óbvio. Então, mas eu costumo dizer que eles, acima de tudo, eles são potência. Eles são potência. A juventude ela não é o problema do nosso país. A juventude ela é a solução. Né? E aí vamos para os números mais uma vez. Né? Primeiro, os jovens que lá estão, 90% não cometeram crime contra a vida. Ao contrário do que os programas querem pregar. O que eles fazem? Eles pegam um caso muito chocante e propagam como se fosse uma regra. E não, é uma exceção. Lá, 90% é crime contra o patrimônio. A maioria é economia do tráfico. Furto. E a maioria é economia do tráfico mesmo. Porque é uma chance de ter uma renda. Porque o mercado formal não está empregando essa galera. Né? A informalidade está lá no alto. Milhões de desempregados. Informalidade lá no alto. Né? A gente sabe que o mercado de trabalho também é difícil. Né? Por conta do teu CEP, por conta da tua cor da pele, por vários fatores. Né? É complicado. Se você passou pela internação, é um rótulo a mais, é mais difícil ainda. Então, assim, cara, esses jovens, se oportunizados, mano, eles vão longe. E é isso. 90% não cometeu crime contra a vida, crime contra o patrimônio. E é importante lembrar que olha o dado que eu estou dizendo aqui, menos de 1% da nossa juventude está na vida infracional. Menos de 1%. Desses menos de 1%, apenas 10% cometeram crimes contra a vida. Eu digo para vocês categoricamente, eu estou lá há 9 anos, não teve um jovem que passou por mim que eu falei assim, esse aí não tem jeito, esse aí não tem recuperação. Todos têm. Todos têm. É só oportunizar. Eles são potência. E se oportunizados, eles voam alto, vão longe e, acima de tudo, voam com direção. Sabe? E isso é um dado importante até contra a redução da maioridade penal. Como é que você quer... Cara, existe uma tentativa de criminalizar a nossa juventude, de achar que a sensação de insegurança que a gente vive no nosso país, a culpa é da juventude. E não é, cara. Se menos de 1% está na vida infracional, como é que a gente pode botar essa culpa na juventude? Não dá, a conta não bate, não fecha. As pessoas precisam saber desse número. Com certeza. Certo? E é importante também, então, reduzir a maioridade para quê, mano? Né? E aí, vamos lá, vamos para outro número importante para debater sobre a não redução da maioridade penal. Né? A média é uma média do Brasil, tá? Não é de Brasília. A média de reincidência no ato infracional, a média brasileira, é de 20%. Só que no sistema prisional é de 70%, mano. Então, se você reduz a maioridade penal, você está triplicando a chance desse jovem reincidir. E a gente sabe que o sistema prisional brasileiro ele é falido. A metodologia que é aplicada hoje é falido. Virou nada mais do que a universidade do crime.
E facção. e facção. É isso que eu ia falar. Aí você pega uma criança, diminui a maioridade penal. Você coloca uma criança que você já provou que 80% consegue, né, sair do crime, né, não volta a cometer crimes. E aí você coloca ele dentro de um sistema prisional com todos os problemas que a gente tem no sistema prisional. A gente só está fomentando essa criança para que quando ele saia de lá, que ele vai sair com a idade, ainda uma idade nova, ele seja mais um líder de alguma facção, que ele seja mais um criminoso qualificado, né? Sim. Que ele entra lá como um roubo, um furto, sai de lá qualificado para fazer outros crimes, né? Novo cangaço, diferentes aí que a gente vê aí na televisão, o crime cada dia mais se qualificando. E é isso, assim, eu ia chegar justamente nesse ponto da facção, né? O sistema prisional ele é totalmente faccionado. Então, você bota um jovem lá dentro, ele se vincula a uma facção, ele não sai do crime mais nunca. Não tem nem como, né? só tem uma forma, né? Entrando na na igreja e a outra... Até outra forma, eu tava vendo nos podcasts, mas basicamente é isso, um pastor tem que ir lá, falar com a liderança da facção que ele vai resgatar aquele menino pra igreja. E é uma das formas dele se livrar daquela situação. Então, é isso, assim, quando a gente... que às vezes as pessoas, elas agem muito pelo senso comum mesmo, né? Fica vendo ali os programas sensacionalistas e tal. Sensacionalismo. Só que política pública, cara, a gente não faz com achismo. Não é, eu acho que vai ser melhor. A gente faz com número. E se a gente vai analisar os números, não tem um número que diga que a redução da maioridade penal vai ser benéfica. Pelo contrário. Acabei de mostrar aqui que, por meio dos números, que vai ser uma coisa horrível se acontecer. E que vira e mexe, né? Os nossos congressistas estão querendo botar na pauta. Então, a gente precisa também estar sempre que a gente puder, estar debatendo isso, estar mostrando os números, né? Porque quando a gente mostra os números, acho que a gente faz um debate mais qualificado. Porque o debate do achismo, o debate do meme, né? O debate das redes sociais é um debate muito raso. E da fake news, né? Que eu acho que a gente está mais enfrentando hoje em dia é o debate da fake news. Infelizmente, assim, é um desafio muito grande, né? As pessoas querem soluções simples, elas ficam escandalizadas com as imagens da violência, do crime como um todo, que é uma preocupação muito grande para a sociedade, mas acabam fazendo escolhas muito ruins, né? A escolha o debate sobre a redução da maioridade penal é uma delas, né? Que não faz. O lance das saidinhas também, se você analisar mais a fundo, você vê que não é uma coisa que faz sentido para qualquer pessoa. É mais punitivo. Na verdade, é mais punitivo. Você, ao invés de trazer aquele cara que está no sistema prisional, que ele tem uma chance de ressocialização de fato, ele possa sair para trabalhar, ele possa sair para fazer uma faculdade, que ele possa visitar em datas importantes a família dele, porque nesse processo de ressocialização, a família tem grande poder, parte... né, cara? Tem grande poder ali, porque, como a gente falou até no começo, quando ele comete um crime, ele não comete o crime sozinho, ele comete com ele leva toda a família para aquela pena, né? É punida junto. É punida junto. Então, assim, você tira esse tipo de benefício do preso, você, ao invés de trazer esse preso uma ideia de ressocializar, não, você só tá punindo. E pune. E não é o caminho, cara, esse. Não é. Já foi até provado, inclusive, que não é o caminho. Não, assim, cara, eu costumo dizer que os meninos que estão lá, cara, já foram punidos pela vida, velho. Se você dá uma punição a menos ou a mais para eles, não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, vai. Em termos de revolta. De ampliar a revolta, sabe? Então, assim, a gente tem que investir mesmo numa coisa mais emancipadora, mais libertária e menos punitiva, sabe? Acho que a nossa própria escola regular ela é extremamente punitiva, sabe? E a gente precisa ressignificar isso também. E lá, essa cultura punitiva, prisional, é levada à última potência também, e a gente tenta desconstruir isso, né? Tenta desconstruir isso porque o nome socioeducativo é um nome muito bonito, né? Mas, na real, é uma prisão para pessoas com menor idade, né? Essa é a verdade. Então, a gente tem muitos desafios ainda, né? Na educação, tanto regular como na educação no socioeducativo e no prisional. Puxando um pouco outras iniciativas, né? Eu conheço um pessoal do Arte de Rimar, né? A gente falou mais cedo do Nenzinho, que inclusive ajuda a fazer esse podcast aqui. Ele sempre... Grande Nenzinho, um abraço. Um abraço pro MC Nenzinho.
que junto com a Natália, o Biro fazem, né, em unidades de internação, o Arte Rimar, né, que basicamente, assim, é muito doido, o resultado. Eles saem rimando, velho. Tipo, não sei rimar, não consigo fazer, mas passam por essa atividade do Arte Rimar, e eles têm vários módulos diferentes, a galera sai rimando, vai fazendo música, então, inclusive, assim, eu torço muito por esse match aí entre o Projeto Rap e Arte Rimar, eu acho que tem tudo a ver. Pô, o Birubiru é um camarada foda ali na rima, né? Na rima de improviso e tal. O Nenzinho é parceirão. Pô, eu acompanho também. Eu vi que eles já fizeram algumas atividades, mas os meninos comentam muito, né? Assim, porque a unidade de Braslândia, por exemplo, hoje ela atende os meninos entre 12 e 18. E a gente atende de 18 até 21 incompleto. Então, muitos dos meninos lá de Braslândia, né, completo 18, e chegam lá para nós. E muitos deles falam, pô, eu tive lá com o Nenzinho, conhece o Nenzinho? Pá, não, eu tive lá com o Birubiru. Então, assim, é legal, assim, porque o trabalho que eles dão, de repente, o pontapé inicial lá, a gente continua e tal, e assim, acho que é se somando, assim, é importante valorizar também, né? Ano passado o hip hop completou 50 anos, e valorizar essa cultura, sabe? Acho que é importante falar disso. O único... tirando a igreja, só quem olha para esses meninos do sistema socioeducativo, só quem olha para quem tá lá no prisional é o movimento hip hop, mano. Tá ligado? Que não coloca eles à margem, né? Exatamente. É que chega ali e chega lá para dar uma palavra amiga, para falar, velho, tu sair, me procura lá fora, tem outros caminhos. Aquela parada de ampliar o cardápio. O único movimento, né, da sociedade civil que entra dentro do sistema prisional e dentro do sistema socioeducativo e oferta algo diferente para eles, para tentar tirar eles dessa vida infracional, tirando as igrejas, é o movimento hip hop, mano. Vida longa ao hip hop, que tá na nossa agenda aqui agora, sempre. Só pra gente, né, tá aí nos finalmente do nosso podcast desse dia, eu queria que você falasse das premiações que o Projeto Rap já teve nesse período de 9 anos, né? Achei importante a gente também enaltecer, porque a gente às vezes faz um projeto na escola e não tem reconhecimento. Eu acho que o Projeto Rap já tem uma cultura de ter esse reconhecimento. Você já ganhou alguns prêmios, né? Inclusive agora está concorrendo a um prêmio. Eu queria que você falasse dos prêmios do Projeto Rap. Qual é a sensação de ser reconhecido também o projeto, né? Que eu acho que é interessante. A gente acha que não, acho que é só a questão do ego, não, mas ser reconhecido é bom. É um super exemplo de sucesso, né? Inclusive, a questão de fomento, né? Eu acho que quando você ganha um prêmio, Sim. você não ganha um prêmio por Francisco, né? Você ganha um prêmio pro Projeto Rap. E esse recurso, ele vem para engrandecer mais ainda. Inclusive, quando você falou que você faz lá o sarau e você consegue dar uma grana para os meninos que são egressos a participar, acredito também que seja um pouco esse dinheiro que você consegue com essas premiações. Então, fala pra gente sobre as premiações que o Projeto Rap já recebeu nos últimos 9 anos, como é essa sensação de ser reconhecido pelo seu projeto, e assim, o que você está concorrendo aí, o que a gente pode ajudar para o Projeto Rap conseguir uma premiação agora que eu tô sabendo. Com certeza, vamos lá. Cara, primeiro é importante dizer o seguinte, que a nossa profissão de educador, cara, ela conta com prestígio social muito baixo, e é com muita tristeza que eu falo isso. E aí tem números que dizem isso também, tá? Em 2020, a Vark Foundation fez uma pesquisa com 30 países para ver o prestígio social da profissão de educador. E o Brasil ficou em último lugar desses 30 países pesquisados, tá ligado? E a gente, como educador, a gente percebe isso. Você chega numa sala de aula, pergunta qual profissão os guri quer ter, dificilmente vai ter algum que vai levantar a mão e dizer que quer ser professor, tá ligado? Então, assim, eu queria que, de fato, a profissão de educador tivesse o prestígio social que merece, sabe? Em todos os níveis, que, poxa, nossas escolas públicas tivessem, assim, toda uma estrutura que nem dos tribunais, por exemplo, tá ligado? Por que não, né? Com a mobília nova, bonita, tal, prédios imponentes, sacou? Uma alimentação boa, né? Uma alimentação da hora, sacou? Porra, professor valorizado, bem remunerado, motivado, com formação continuada, sacou? Saca? Mano, isso ia ser, assim, é meu sonho de ver isso acontecer. Hoje, a gente, minimamente, a gente tem um retorno quando tem uma iniciativa dessa, uma premiação, alguma coisa, sabe? E, que nem tu falou, não é ego, mas assim, eu acho que pelo menos é um mínimo momento
que a gente... Sente reconhecido. De ter um Se sente mínimo reconhecido, é. prestígio, sabe? E para além disso, né, vem aqui, e aí para quem trabalha com pedagogia de projetos, cara, às vezes a gente não tem dimensão da potência que é o que a gente faz nas nossas salas de aula. Eu vejo muitos professores fazendo coisas incríveis e que não está sistematizando isso, não está registrando, não está tirando foto, não está montando um portfólio. Cara, façam isso. Quem está me escutando, façam isso. Porque é importante você registrar. Eu sou historiador. Sem memória não tem história, mano. Quem é visto não é Então lembrado. tem que fazer a memória, registra tudo, organiza, sistematiza. Tem muito edital, tem muita coisa acontecendo. Participa lá. Porque isso vai potencializar o fazer pedagógico. Não é você, educador, é toda uma comunidade escolar que vai ser beneficiada com isso, né? Das premiações. Poxa, a gente começou o processo de reconhecimento em 2017. A gente ganhou o nosso primeiro prêmio, que foi a Unicef Etapa Local. A gente ganhou R$10 mil. Cara, foi massa, porque a gente não tinha estrutura de som para fazer nossas atividades culturais. A gente comprou nossa estrutura de som. A gente já não dependia mais de pegar emprestado, se ligou? Nisso, a gente conseguiu fazer os saraus com mais frequência, porque a gente não dependia de equipamento emprestado. E aí, tanto é que potencializou o projeto. No ano seguinte, nessa mesma premiação, a gente ganhou a etapa local, regional e nacional. Acumulamos 300 mil de premiação. Caramba! Que nos deu um aporte financeiro que a gente terminou de utilizar o dinheiro só em 2021, girando festival de música, sarau todo mês, roda de conversa, cine e debate, saca? Festival de música, exame de poesia. Então, assim, promovendo renda para artistas, promovendo renda para os egressos, né? Um ciclo virtuoso ali. Toda uma comunidade sendo beneficiada, sabe? Então, olha só que bacana isso, né? E aí veio a sequência, né? Não parou mais. Aí a gente chegou a ganhar outras premiações de nível nacional, de nível internacional. Por exemplo, em 2019, a gente ganhou um prêmio por meio de um curta-metragem chamado Sobrevivendo no Inferno. Aliás, foi em 2020, que foi na época da pandemia. Que a gente ganhou um prêmio na Rússia, o prêmio Ring of Peace. Caraca. Em 2020, eu fiquei entre os 50 melhores professores do mundo, né? Pelo Global Teacher Prize, né? Eu votei em você. Aí, a gente, né, prêmio, a gente acumulou aí mais de... Não vou ficar falando de um por um aqui, mas a gente já tem acumulado aí 22 prêmios na educação e na cultura, né? E, nesse momento, a gente está concorrendo a mais 3 prêmios. Eu estou como finalista do Prêmio Espírito Público. Estamos na final também do Prêmio de Direitos Humanos, né, organizado pela Organização Ibero-Americana, né? O Prêmio Ibero-Americano de Direitos Humanos. E também, que é o mais importante aí, por meio do Projeto RAP, a gente já estamos entre as 10 melhores escolas do mundo, né? É uma premiação chamada World Best School Prize, né? O prêmio das melhores escolas do mundo, organizada pela T4 Education, que é uma instituição lá de Londres. E, nesse momento, está acontecendo a votação popular, né? Começou no dia 13, vai até o dia 28, onde o público vai escolher aí qual é a melhor escola do mundo. E aí eu já vou aproveitar aqui para fazer o merchan e pedir o voto de cada um e cada um que estiver nos assistindo, tá? Depois a gente pode deixar o link lá, né? Não, depois não, é agora mesmo. A gente já vai botar na tela. Então. Já pode falar para a câmera. Então, Já fala para a câmera. O site é o seguinte, vote.worldbestschool.org, tá? Esse é o site da votação. Vai estar no link, vai estar aqui embaixo, aqui vai estar o Parte da negocinho. página você consegue traduzir para português, mas na hora de inserir seus dados vai estar tudo em inglês. Não, mas é bem intuitivo. Eu votei, já é bem intuitivo. E aí, de qualquer forma também, quem tiver algum tipo de dificuldade, no nosso Instagram tem um tutorial de vídeo e tem um tutorial também por escrito de como votar, beleza? Mas dá essa força lá, né? Pra gente botar Brasil no topo, Brasília no topo, Santa Maria no topo, periferia no topo e, em especial, a socioeducação no topo, para a gente ajudar a desconstruir esse imaginário social que vê esses meninos como problema e a gente mostrar que eles são potência. Que Exatamente. massa, velho. Botar o rap no topo E também. o rap no topo, Que o você fez rap o rap, bota no cultura topo. hip hop, Exatamente. que transforma trajetórias de vida, né? É importante dizer isso, valorizar essa cultura que transforma trajetórias de vida. E é muito a cultura do DF, né?
Como Sim. até o Saindo do Quadrado, a gente quer debater o DF e a gente não consegue fugir do rap. O rap tá toda semana. Que a cultura do Brasil É isso, total, sim. cara. Como é efetivo, com a maneira de conexão com essa molecada que tá aí fazendo, escrevendo. Então, assim, primeiro, assim, parabéns demais. Assim, eu acho que a gente falar, depois de ver que você teve 20 prêmios, 22, né? 21 mais um. Mais um. Inclusive, assim, sabendo que vão vir vários outros. E assim, deixando esse pedido mesmo, assim, gente, né? Se teoricamente apoia, não, véio, abre o site que a gente está colocando, siga as instruções e deixa a sua seu voto. Eu, inclusive, na verdade, a gente terminando de gravar esse episódio, a gente vai gravar um vídeo mesmo chamando para votação, assim, meio propaganda, assim, porque eu acho que é importante a gente também divulgar nas próprias redes sociais. Às vezes a gente acha que a gente não ajuda, mas deixar um story ali, postar uma coisa a mais na sua rede, a gente faz diferença, essas pequenas contribuições, né? É importante falar também, Rafael, que tem uma galera dando uma força bacana, saca? Uma galera do movimento hip hop, alguns parlamentares, algumas pessoas, então assim... Não, gente, tá lindo de ver. Deixa eu fazer essa parte. Eu fui fazer umas pesquisas para fazer essa entrevista. Velho, assim, todo mundo, ele tá zerando a tabelinha assim, de referências, velho. Quando eu vi o X lá, eu falei, caralho, velho, Neguerê, velho, caraca, velho. Pois é, tá o Neguerê, tá o tu X, sai o melhor do que o Bob. Vasco, porque o Vasco... o cara é vascaíno, Vascaíno. pô. Ai, pô. Cara, só tem vascaíno. O Ed Rock, o X, Gog, Japão, Viela 17, Leandro Graz, Fábio Félix, Max Maciel. Então, velho, Gabriel Magno, com risco de estar esquecendo de alguém. Mas eu quero, velho, agradecer geral que tá, velho, fortalecendo, se engajando na campanha. O pessoal da Regional de Ensino de Santa Maria, velho, tá dando uma força sinistra aí, tá ligado? O pessoal do Sebrae, cara, tá dando uma força maneira também. Então, assim, geral que tá se engajando na campanha, velho, acho que é isso. Acho que botar a quebrada no topo vai ser lindo, assim, sabe, velho? Vai ser uma parada... os 22 prêmios já mostrou que é possível. Então, assim, acho que dá aquela gás, assim, não, velho, vamos ganhar mais esse aí. Quem merece, Brasília merece e tal. E eu acho que, assim, é de fato uma parada que muda a vida, né? Muda trajetórias, muda pessoas aí que, de fato, tem um futuro todo pela frente. Então, assim, parabéns. No podcast, a gente fala muito sobre pessoas que dedicam a vida, né? Porque a gente às vezes fala, não, fez um evento legal, que legal que foi aquilo e tal. Não, velho, assim, isso é a vida do Francisco Celso. Tipo assim, não é um momento, é assim, a identidade dele. Claro que todo professor é um pouco isso, né? Todo professor é um pouco isso. Então, assim, toda minha reverência e tal. Mas, assim, eu acho que no momento a gente está analisando uma história muito incrível de alguém que consegue fazer isso em um ambiente hostil, um ambiente com muita dificuldade. E eu acho que também tem uma parada que você falou em alguns momentos de resiliência. Porque a gente sabe que assim, a Secretaria de Justiça, a relação dela com a Secretaria de Educação, que é um pouco o resultado ali que acaba dando na unidade de internação, são muitos conflitos. Você falou um pouco, eu vi que com todo o cuidado do mundo dessa relação com os agentes socioeducativos ali, eu entendo que é um ambiente de muito conflito, divisões de mundo, de como deve ser tratado. Então, assim, de fato, o seu, entre tantos outros projetos, é um projeto que perdurou, cresceu, se amadureceu. Então, assim, parabéns mesmo. Assim, acho que é uma coisa que não é só um sonho de uma ideia legal, né? É uma parada, assim, acordar todo dia depois de sonhar, né? Então, assim, parabéns mesmo, tamo junto. E assim, acho que, Francisco, você é uma inspiração pra gente que é professor, né? Até, apesar de a gente não tá na mesma... seara, né, de educação, você está lá na unidade de treinação, com todas as suas dificuldades, eu estou no ensino regular, mas saber que tem um projeto igual o seu, você conseguiu transformar vidas, e isso dá até um ânimo, né, para a profissão. A gente sabe que a gente é uma profissão que cada dia mais tem tantas dificuldades, desmotivações, né? Isso motiva a gente, entendeu? De também, um pouquinho que seja, a gente consiga transformar a vida do nosso aluno, transformar a vida da nossa comunidade que a gente está atuando, entendeu? Então, assim, cara, é inspirador, assim, para nós, pra gente que é da educação, pra gente que acredita na educação, né? Que a educação, para mim, eu falo que foi uma escolha minha pessoal. Eu podia ter seguido outras profissões, a gente fez ciência política junto, eu e o Rafael, mas eu escolhi ser professor. Eu escolhi estar em sala de aula, e é onde eu me sinto mais feliz. E, assim, ter o seu exemplo
assim, inspirador de a gente continuar nessa batalha que é a educação, mesmo sendo desprestigiado, tendo salários, né, os menores salários da carreira superior do Distrito Federal é o nosso, mas mesmo assim persistir, porque só a educação salva e só a educação é transformadora, né, de vidas, de pessoas, né? É verdade. Mais uma vez eu vou citar o Paulo Freire, né? Como disse o Paulo Freire, a educação sozinha ela não transforma o mundo, mas sem ela tampouco o mundo muda, né, mano? Então, assim, Exatamente, grande Paulo Freire. A gente pode se despedir, né? Agora, né? Exatamente. Eu, antes de me despedir, eu queria, inclusive, elogiar o outfit, que ele tá todo vestido de Projeto Rap. Pô, é verdade. Tem que fazer o mexer, Isso é muito né? legal, o cara vestir a camisa mesmo, Total, boné, total. massa demais. Infelizmente a gente não tem o nosso uniforme do Saindo do Quadrado. Vamos Mas fazer, já fica a dica. Fica a dica. A gente já tô anunciando, a gente vai ter Eu uns vim professor de educação canequinhos. física, eu vim do trabalho direto pra cá. E fantasiado de professor de educação física, claramente. Cara, mas eu vou também. te falar uma coisa assim, fica a dica também, né, para os educadores que trabalham com pedagogia de projeto, né? Hoje tudo é muito imagético, cara. Você ter uma identidade visual, Sim. cara, é muito importante, assim, para visibilidade do projeto e tudo. E, pô, cara, isso aqui virou uma marca. A galera, pô, tem pra vender e tal. Pô, e a gente não comercializa nada disso. Aqui. A gente Já faz já a assim, lojinha, já a lojinha. A gente faz quando tem um festival de música, alguma coisa, pra premiar os meninos, né? Então os meninos recebem isso como premiação e tal, mas a gente não comercializa. Mas a galera acha da hora, a galera, pô, onde é que eu consigo e tal? Pô, tem um corta-vento que a gente mandou fazer, que é o sonho da galera, sabe? Mas é massa, assim, cria identidade visual, é uma dica bacana também, né? Tem um projetinho lá, cria identidade visual, pá. São coisas que agregam valor, sabe? Reconhecimento. Vamos lá, Diógenes, quer fazer sua despedida? Eu queria fazer despedida, agradecer mais uma vez, né, o convite, né, Rafael, de ser co-host aí dessa mesa hoje. Falar com o Francisco Celso, que era uma vontade minha, um dos projetos quando a gente encarou essa temporada, né, a gente queria trazer você e, né, se realizou, né, mais uma vez, né, uma pessoa que eu pensei em trazer e deu certo, deu tudo certo. Agradecer a todo mundo, a minha esposa, Silvia Bitaranhas, agradecer o pessoal da minha escola que também vai assistir esse podcast, Massa. o pessoal que trabalha comigo, eu falei que ia entrevistar você hoje, todo mundo falou, pô, manda o link, então o pessoal vai assistir. Aos meus primos, que também assistem toda vez, todo episódio, estão lá comentando, a Daiane, o Vinícius. Agradecer o pessoal que ajuda, né, a divulgar o projeto Saindo do Quadrado. Acho que é um projeto que a gente tenta trazer gente que está transformando o DF e o entorno também, né? Então, assim, a gente poder dar voz para essa galera, assim, a gente fica muito feliz. E trazer você era uma das vontades e a gente conseguiu realizar esse sonho aí hoje com esse papo 10, assim, cara. Assim, é muito bom falar com pessoas assim, transformadoras e inspiradoras como você. Oh, valeu pelas palavras aí, honrado. Quer falar alguma coisa no final? Cara, eu queria, assim, só reforçar algumas coisas que eu já falei, né? Assim, né? De fazer esse apelo para a gente fazer esse pacto, né? Assumir esse pacto enquanto comunidade escolar, todos nós, para sempre a gente tornar o ambiente escolar mais acolhedor. Reforçar para a galera votar no projeto. Né? Vamos votar, gente. Vamos votar lá. Beleza? Vai ficar o link aí à disposição. Votar. Eu ouvi dizer que se você tem mais de um e-mail, você pode votar mais de um e-mail. Sim, Dizer exatamente. isso aí. É um voto por e-mail. Então, se tiver 5 e-mails aí, por favor, utilize os 5 e compartilha para geral. Vamos trazer esse título aí. E, cara, para finalizar, cara, eu quero recitar uma frase de um rapper lá de São Paulo, Renan Inquérito, né? Que eu acho muito impactante essa frase dele, que ele diz o seguinte: só vou desistir, abortar a missão, quando a educação aqui virar ostentação, tá ligado? Então eu sonho com esse dia, que a ostentação no nosso país vai ser uma educação de qualidade, com professor valorizado, com prestígio social, com prédios bonitos, que nem os tribunais aí, prédios imponentes, com mobília bonita, com refeição da hora pra molecada, tá ligado? Com laboratório, com todos os aparatos tecnológicos, sacou? Sem esse apartheid tecnológico que existe hoje. Com passe livre de verdade. Com passe livre de verdade, com certeza, sacou? Eu sonho com isso, com a educação ostentação, sacou? Verdade. Massa, velho. Incrível demais, gente. Feliz demais com esse episódio. Agradecer mais uma vez André Duarte, que me botou na câmera aqui. Se ele não tivesse aqui, ele não teria Valeu, André. o trabalho. Valeu, aí. André. Muito obrigado. André Duarte também, super parceiro das lutas, das Eu construções. esqueci. Eu tenho que agradecer minha filha, Ana Clara. Um beijo, que senão ela vai brigar comigo. Hoje é isso, gente. Muito obrigado.
Você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever e tamo junto. Ó, se você quiser também sugerir outras pessoas para participar do podcast, a gente tá aí embalado, né? A gente vai já... Entra lá no Instagram do Saindo ao Quadrado, manda lá, pô, Manda pra queria essa gente. pessoa. E manda o contato principalmente, que às vezes fala só o nome e não tem o contato, não adianta muito. A gente tá aberto aí às sugestões. Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu!